Existe um estudo que se chama Blue Zones, existe livro também que vocês podem pesquisar. E as Blue Zones, elas são os lugares no mundo que eles identificaram o maior número de pessoas centenárias e longevas. Olá! Hoje eu quero trazer para vocês uma inspiração. O que a gente pode aprender com os povos mais longevos do mundo? Desses lugares mais longevos se destacaram 5. Icaria, uma ilha na Grécia, Nicoya, na Costa Rica, Okinawa, uma ilha no Japão, na Sardenha, um vilarejo específico, e Loma Linda, na Califórnia. Eles avaliaram quais são as características que fazem essas pessoas serem tão longevas. E eles olharam, por exemplo, o estilo de vida, alimentação, onde elas vivem, se eles são isolados ou não. Então, por exemplo, na Grécia, essa ilha específica que chama Icaria, eles identificaram que 1 em cada 3 pessoas vive mais do que 90 anos. E é um lugar com baixíssimas taxas de demência. Quase não se vê demência nesses lugares. Eles atingem a longevidade com muita qualidade de vida. Nesse lugar específico, eles têm, por exemplo, uma alimentação, que é a alimentação que a gente mais conhece por ser saudável, a alimentação mediterrânea. A alimentação rica em legumes, em azeite de oliva. 4 colheres de azeite de oliva por dia aumenta em 30% a longevidade. É muito interessante como essas pessoas elas vivem com o que tem no local. Porque como são isolados, é muito difícil de chegar a alimentos industrializados, grandes alimentos processados. Então eles consomem muitos vegetais e ervas que crescem espontaneamente no local, que a gente poderia chamar aqui de punks, né, das plantas alimentícias não convencionais. Eles comem pouca carne, no máximo 3 vezes por semana. Eles têm um estilo de vida muito sociável. Eles alimentam juntos, sentam à mesa juntos, preparam os alimentos. E, além disso, eles têm um estilo de vida ativo. Não é ir na academia fazer atividade física, mas o dia a dia deles envolve atividades de se exercitar. Os alimentos muito consumidos lá são limão, as castanhas. Eles comem bastante azeite de oliva, que eu falei com vocês, que é produzido lá, localmente também. Feijão fradinho, que é uma característica de todos os povos, esses 5 povos, é consumir feijão diariamente. Grão de bico, queijo feta, que é muito comum na Grécia, que é um queijo feito de leite de cabra. Então eles têm, a característica principal é essa alimentação mediterrânea, serem muito sociáveis e muito familiares e terem um estilo de vida ativo, né? Outro povo muito estudado é o povo de Okinawa, no Japão. Essas ilhas ali do sul do Japão são muito estudadas por ter essa característica de terem pessoas muito longevas. Em Okinawa, especificamente, tem as mulheres mais longevas do mundo. São mulheres que vivem um estilo de vida muito tradicional para aquele local. Elas consomem alimentos tradicionais, arroz, tofu, cogumelos, consomem chá verde. O chá verde é um chá rico em antioxidantes, já conhecido por um chá que aumenta a longevidade também. Elas também consomem algas marinhas, alho, a cúrcuma. A cúrcuma é muito famosa e já conhecida por ser um alimento altamente antioxidante e rico em nutrientes, que nos proporciona saúde e longevidade também. É anticâncer, então é um alimento bem interessante. Outro alimento que elas consomem também é o melão amargo. Aqui no Brasil, a gente tem uma espécie de melão amargo que cresce naturalmente, que chama melão de São Caetano. É também um alimento super antioxidante e conhecido por ser antidiabético. Reduz as taxas de glicose no sangue. Essas mulheres em Okinawa, elas cultivam muito a terra. Elas têm o hábito de plantar. No Japão, eles têm um lema que se chama Ikigai, que é um forte senso de propósito de vida. Eles entendem que eles estão na Terra por algum motivo, por algum propósito. E entendem a importância disso. Dessa forma, eles se sentem úteis e se sentem importantes. Além disso, eles têm o hábito de formar os moais. Moai é um grupo de pessoas que se une, são grandes amigos que envelhecem juntos e sabem que um pode contar com o outro. Vários deles relataram que se sentem seguros e mais felizes por terem seu moai por perto. Várias mulheres envelhecem juntas, chegam a 100 anos, mais de 100 anos, ainda se encontrando diariamente, tomando chá juntas, plantando juntas e cozinhando juntas. É bem interessante esse hábito deles no Japão.
Outro povo estudado, que é muito longevo, é um local específico na Ilha da Sardenha, na Itália, chamada Ogliastra. Esse local ele não é no litoral como a gente imagina, ele é dentro das montanhas. É um local no alto das montanhas que eles cultivam ovelhas. E nesse local eles perceberam que os homens são mais longevos. Os homens mais longevos são aqueles que pastoreiam, que têm um estilo de vida de pastor. Então eles sobem, andam bastante, sobem morros, caminham durante todo o dia e eles comem muito pão. Eles comem pão com queijo, eles levam para comer durante o dia pão com queijo. Eles comem um macarrão tradicional que é feito junto com feijão, como se fosse um sopão com feijão e com massa que eles consomem. É engraçado que a gente tem esse costume hoje de achar que todo carboidrato é péssimo e que todo pão é péssimo. Mas eles têm esse hábito de consumir e são longevos. Primeiro porque todo o alimento é produzido por eles, tanto a massa quanto o pão, é de um trigo local, consumido no local. E além disso, o queijo é um queijo de cabra. O queijo de cabra ele também é conhecido por ser menos agressivo, como o da vaca, por ser mais antioxidante, é um queijo bem interessante. Eles também consomem cevada, consomem bastante tomate, eles consomem vinho diariamente, um vinho específico daquela região que chama Canonal. Eles consomem esse vinho, não é em excesso, eles não bebem para ficar bêbados, mas eles consomem junto com refeições. E isso também é um segredo dos povos mais longevos do mundo. Quando for consumir álcool, consumir junto com refeições em uma quantidade moderada. Eles também consomem fava, mais um povo que consome um tipo de feijão. E aí é engraçado também a gente ver hoje, eu recebo muito no consultório pessoas que estão levando um estilo de vida mais saudável e excluem o feijão da alimentação. O feijão, a leguminosa, é super rica em nutrientes, em proteínas saudáveis e ele é absorvido lentamente no nosso corpo. Não faz um pico de açúcar no sangue como os carboidratos simples. Além disso, na Sardenha, eles também consomem o cardo mariano como chá ou na alimentação. Cardo mariano é uma planta que a gente também tem no Brasil, que é muito rica em silimarina. A silimarina é um composto que é muito protetor do fígado. Inclusive tem alguns remédios comerciais no Brasil já com esse composto. Lá eles utilizam frequentemente. Isso também ajuda a amenizar os efeitos do álcool. Outro povo muito estudado é um povo que vive na Costa Rica. É o único desses povos que vive na América Central. E eles vivem bastante, esse local se chama Nicoya. Em Nicoya, o povo de lá, eles têm o hábito de ser muito sociais. E eles têm esse costume de viver junto com gerações passadas. Então os avós, eles não deixam os avós, os bisavós morarem sozinhos. Eles moram todos juntos na mesma casa. E isso foi identificado que também contribui para a longevidade. Além disso, na Costa Rica, eles tomam muito sol, eles se expõem muito a sol. É um local que é na linha do Equador, então eles têm essa exposição ao sol frequente, que também está relacionada à longevidade com a produção da vitamina D. Eles consomem um milho também diferente, que chama nixtamal, que é um milho que é rico em cálcio. É uma forma de preparo que eles fazem, que é muito rica em cálcio. E isso colabora com a saúde dos ossos. Em Nicoya também, eles também consomem feijão diariamente, todos os dias, assim como uma baixa de ingestão de carne. Eles também consomem bastante inhame, consomem abóbora, consomem mamão, papaya e fruta da pupunha. A frutinha, o coquinho da pupunha, que também temos no Brasil. No norte do Brasil é bem constante e frequente nas feiras, eles vendem essas frutas. Todas são laranjadas. E isso tem um porquê. Como é um local muito rico em sol, com incidência de sol muito importante, as frutas vermelhas e laranjadas, elas colaboram com a vitamina A, com a formação de vitamina A, que é protetora do sol. A última zona azul foi identificada em Loma Linda. E essa se destaca por ser a única comunidade que não é isolada do resto do mundo. Como, por exemplo, as outras anteriores, que uma das coisas que mais conta é que existe um isolamento físico, existe uma dificuldade da chegada dos alimentos industrializados. Em Loma Linda, não, eles vivem no meio da Califórnia. É uma comunidade de adventistas do sétimo dia. Nessa comunidade, eles vivem um estilo de vida mais moderno, eles utilizam carros, eles têm acesso a alimentos industrializados. No entanto, existe uma escolha de um estilo de vida mais saudável baseado em religião nesse caso. Nesse caso, eles são completamente vegetarianos, eles não consomem carne.
Como eles têm um estilo de vida mais ocidental, eles têm acesso a bastante alimentos que mesmo que não sejam locais de lá. Por exemplo, salmão, abacate, nozes. Eles consomem muito também aveia, eles consomem mingau de aveia pela manhã com bastante frutas. É um povo que é vegetariano, no geral eles não comem carne por uma questão religiosa mesmo. O povo de Loma Linda nos mostra que nós, tendo estilo de vida ocidental, podemos também ser longevos. Podemos também nos inspirar nesses povos que são centenários, que vivem muito, mas não só vivem muito, eles vivem muito com qualidade de vida. Eles vivem muito até o final dos tempos, andando, tendo independência para realizar as atividades diárias, preparando seus próprios alimentos, tendo uma vida social ativa. Na Sardenha, por exemplo, nos bares e nos restaurantes, principalmente nos bares, eles têm uma plaquinha a cada um que faz 100 anos. Eles têm uma plaquinha dos centenários e eles se sentem integrados àquela comunidade, eles se sentem úteis. Diferente de como a gente tem visto ultimamente na nossa sociedade, em que os idosos, eles são vistos como invisíveis, eles são invisibilizados, são tratados de forma infantil. Nesses lugares não, eles são valorizados e isso é uma das coisas mais importantes que se pode ver. Com esse estudo, eles fizeram uma conclusão. Eles colocaram 9 itens que eles chamam de The Power 9, os poderosos 9 pontos que são comuns em todos esses povos, que nos ajudam a inspirar o nosso estilo de vida e ter mais saúde. 1. Mova-se naturalmente. Mas não é ir para a academia, né? É que a gente coloque no nosso estilo de vida movimento. Tanto para pegar um alimento, quanto para caminhar até um lugar, usar bicicleta. Perceberam, por exemplo, que na Índia, que é um lugar que eles abaixam, o alimento é servido no chão. Então você precisa agachar e levantar para pegar. Outra coisa que a gente pode fazer é subir escadas em vez de elevador. Ter um cachorro também é algo que já foi comprovado que faz a gente se movimentar, porque somos obrigados a sair para passear com o cachorro. Assim como ter que abrir o portão, fechar o portão, é que o nosso estilo de vida ocidental colocou a gente sedentário. A gente acaba ficando muito sedentário, porque tem um controle remoto na mão e todas as outras facilidades desse estilo de vida. O segundo ponto é ter propósito. Ter propósito é algo que aumenta a longevidade, quando a gente sabe qual é a nossa missão de vida. É claro que não é bem assim uma missão, é claro que as nossas missões vão mudando ao longo da vida, mas quando a gente acorda e tem essa missão clara do que eu vim, para que eu estou acordando, sabe? Como, por exemplo, em Okinawa eles chamam de Ikigai, ou em Nicoya, na Costa Rica, eles chamam de plano de vida. Então, quando a gente sente uma força de propósito, a gente vive mais. Conhecer o seu propósito pode adicionar 7 anos na sua longevidade. 3. Desacelere. Em geral, nesses povos, eles têm um estilo de vida muito mais devagar do que a gente vive. Eles não têm um uso de celular e de telas com tanta frequência. Eles possuem pausas no dia para descansar. Alguns lugares eles cochilam ao longo do dia, outros eles apenas sentam junto com os amigos para trocar uma ideia. Então, desacelerar é algo muito interessante. Na nossa realidade hoje, a gente pode utilizar a meditação como forma de desacelerar. O quarto ponto é a regra dos 80%, que eles chamam de Hara Hattibu, que é a regra de comer até 80% do que você comeria normalmente. Essa regra de comer menos foi identificada como um grande hábito de longevidade. Quando comemos menos, não estamos sujeitos às doenças de excesso, às doenças crônicas, como por exemplo diabetes, pressão alta. Além disso, observou-se que comer mais cedo também está relacionado com longevidade, assim como a cronobiologia já nos mostra e a medicina ayurvédica já fala também, para comer mais cedo e não comer muito. Além disso, o jejum ocasional. Esses povos também fazem alguma forma de jejum de vez em quando. Tanto o jejum intermitente, que você pode pular uma refeição, como por exemplo o jantar, que é uma boa estratégia, ou algumas vezes fazendo um jejum de um dia inteiro, ou um jejum com propósito religioso. A regra número 5 é em relação à alimentação. Comer mais vegetais e menos carnes. Todos esses povos têm a dieta baseada em vegetais e alimentos integrais. Eles comem mais carboidrato. Então, assim, essa questão que a gente vive hoje de uma moda de mais proteína e menos carboidrato,
não foi visto pelos povos mais longevos do mundo. E também não tem comprovação científica que isso nos leve à longevidade. É interessante observar que ele sempre tem uma fonte de carboidrato, como o arroz ou o pão. Além disso, as leguminosas. Comer leguminosas é uma característica comum de todos esses povos, ou feijão, ou fava, ou grão de bico, são boas fontes de proteína e de nutrientes. Além disso, eles consomem leite de cabra ao invés de leite de vaca. O leite de cabra, como eu falei, ele tem muito menos efeito inflamatório como o leite de vaca. E além disso, esses alimentos, claro, são locais, sazonais e não foram utilizados agrotóxicos na plantação. O sexto ponto é vinho. O consumo do vinho ele foi observado em todos esses povos, inclusive nos adventistas. O uso de vinho, especificamente esse tipo de álcool, primeiro, ele não é um destilado, ele é um fermentado natural das uvas, que é rico em resveratrol, um antioxidante muito potente, inclusive para prevenção de doenças cardiovasculares. Ele inibe o aparecimento de placas de ateromatose nas artérias, inclusive é utilizado como suplemento em doenças cardiovasculares. O segredo é consumir pouco vinho, mais ou menos 2 taças por dia, com outras pessoas, como uma forma de socializar e consumindo junto com as refeições. O ponto número 7 é ter a tribo certa. É um ponto muito interessante porque a gente, como saúde, eu como médico, a gente não encontra muitos artigos sobre isso, mas existe, mostrando que socializar e ter os amigos que vivem o mesmo estilo de vida que a gente colabora muito para a nossa longevidade. Se você leva um estilo de vida e busca um estilo de vida saudável, não adianta a gente ter amigos que vivem outra forma, né? Que dormem tarde ou que fumam. Então a gente tem que buscar a tribo certa, aquela que está na mesma vibe que a gente, aquela que quer buscar os mesmos hábitos que nós. O número 8 é em relação à comunidade. Pertencer a uma comunidade aumenta a sua longevidade, tanto devido à socialização, como também quando se compartilham a mesma fé. Ter um hábito de ter fé, de acreditar, de ter alguma religião, independente de qualquer que seja, aumenta a expectativa de vida entre 4 e 14 anos. Eu acho que esse ponto também entra na relação com a sociabilização, como a tribo certa, né? E também entra na questão do propósito, porque muitas pessoas encontram também um propósito na espiritualidade, na religião. E o último ponto, que é o 9, se chama os queridos primeiro. Isso significa que os idosos, a nossa família, vem sempre em primeiro lugar. Isso foi mostrado em Nicoya, mas também em todos os outros povos. A gente valoriza o idoso, valorizamos nossos avós e nossos parentes. Eles não colocam seus parentes em casas de idosos, casas de apoio. Eles integram essas pessoas na família. E isso é muito importante para a longevidade. Então, como a gente percebeu, a gente valoriza muito a alimentação, sono, atividade física no nosso estilo de vida atual. Mas como a gente percebeu nesses povos mais longevos do mundo, a questão de propósito é o que mais conta, porque em 9, 5 desses pontos são relacionados à comunidade, ao propósito e à sociabilização. Então isso é um ponto muito importante de ser tomado, a gente como médico precisa perguntar, entender se essas pessoas têm rede de apoio e nós também entender que não é simplesmente tudo aquilo que a gente controla da nossa alimentação e tal. A gente também precisa encontrar os amigos, resgatar as práticas de religiosidade, espiritualidade, de fé e entender que também a gente tem que hoje em dia fugir, como eu falei na alimentação, dos industrializados e de tudo aquilo que é processado e químico. Nesse vídeo eu trouxe para vocês algumas das principais características dos povos mais longevos do mundo e centenários, para que possa nos inspirar a ter uma vida com mais saúde que leve a uma longevidade saudável e com qualidade de vida. Acompanhe meu trabalho para mais vídeos como esse.